Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informação de grande relevância e importância através de profissionais fantásticos para te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. E hoje, não diferente disso, a gente está com um grande amigo aqui, o Mário Freire, e ele vai colaborar muito. É um cara de uma sapiência assim, gigante que eu convivo há muito tempo. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa! Tá? Tamo junto. Estamos aí. E hoje nós vamos falar de como... Deixa eu resumir o que nós vamos falar. O grande problema hoje é o seguinte. Alguns empresários, eles constroem um patrimônio gigante e depois não tem para quem deixar. Aquele legado dele, o filho não quer seguir o que o pai faz, ele tem um grande problema no final. O que ele vai fazer com aquele legado? Né? Então esse é a sucessão empresarial, a sucessão de negócios, toda essa sucessão vira um grande problema. Né? E hoje a gente vai abordar isso, que é uma demanda muito grande no mercado. E eu já quero aproveitar para agradecer quem está participando aqui com a gente na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado. E todo mundo que também nos segue, escreve nas nossas mídias sociais. Se você ainda não é inscrito, é @hajacerto. Então vem logo participar com a gente. Mário, e aí, Mário, você que é tão envolvido nessa parte de sucessão empresarial, você que orienta tantos grandes empresários, o que você vê no mercado sobre isso hoje? Isso realmente é um problema, né? Bota problema nisso, né? Mas antes de mais nada, é um prazer enorme, né? Estamos juntos há tanto tempo, em tantas jornadas, por caminhos tão diversos, mas sempre acrescentando um ao outro, né? Que é a grande questão. Obrigado por você estar aí também com a gente. Vamos alguns momentos aqui, né? Compartilhar o que a gente tem vivido nessa nossa sociedade, nesse nosso mundo empresarial, principalmente, como você bem disse, na questão da sucessão empresarial, com um foco talvez mais definido nas empresas familiares em si. Sem dúvida. As grandes empresas, elas têm a grande questão de sucessão também, porque a liderança, ela só se faz quando se faz novos líderes. E para fazer novos líderes, nós temos que estar atento ao processo de crescimento de cada um. A grande questão na sucessão empresarial é exatamente essa, né? E a gente tem assim 3 grandes pilares quando a gente pensa, Aldo, sabe, em sucessão ou em administração numa empresa familiar. Nós temos um pilar que é a propriedade em si, que são os negócios. A gente tem um segundo pilar, que é a família empreendedora. Sim. E temos o terceiro pilar, que é a gestão das empresas, dos negócios, dos projetos, de todas essas coisas. São pilares distintos, porém totalmente interligados. E Mário, e uma coisa interessante que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que é o seguinte, é a questão do respeito também. Muitas vezes o filho não quer seguir aquele caminho que o pai fez, né? E tá tudo bem, a vida é dele, né? Como é que eu trato isso dessa forma? Por exemplo, eu montei um império lá, inclusive com meus filhos trabalhando junto, minha família, enfim, mas nenhum quer pegar no chifre do boi, como se fala, né? Nenhum quer, não, essa vida que pai leva é muito complicada, é muito estressante. E aí? Entendeu? Existem dois viés ali. Primeiro, eu respeitar o que o filho quer, mas ao mesmo tempo, o que eu faço com aquilo? Com quem que eu vou colocar nessa sucessão? Né? E aí? O que a gente tem assim, né, presenciado e trabalhado muito é que, por exemplo, no pilar da família,
sabe? Herdeiro não escolhe ser herdeiro. E é diferente herdeiro do sucessor, né? Perfeitamente, perfeitamente. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é ser sucessor na gestão da empresa. Essa confusão realmente tem atrapalhado demais a harmonia, sabe, para a prosperidade das organizações. Por quê? O herdeiro, ele, apesar dele não querer, e ele tem todo o direito de não querer estar na gestão dos negócios, mas o herdeiro, ele precisa ter responsabilidades com relação à propriedade, às empresas, porque sem dúvida, a empresa já não é mais do pai dele, da família dele. E isso nós estamos falando, tem gente que está levando assim, quando o pai morre, nem sempre. Muita sucessão é tipo aposentadoria, né? O pai fala assim, peraí, eu que estou vivo ainda, eu quero passar essa sucessão, porque eu ainda posso dar algum palpite, para não deixar o negócio degringolar, né? Então, assim, tem essa linha também. E na hora que trocam-se os papéis, que a gente também estava conversando um pouco, como você falou que é tudo interligado, tudo entrelaçado, acaba arranhando... Mais distintos, entrelaçados, mas distintos. Totalmente separados, né? Eles são interligados, vamos falar assim, né? É como se fosse um tecido. Certo. Um tecido, ele é composto por diversos fios. Cada fio é um fio. Na trama, é a mesma coisa. Nós temos o tecido. Entendi. Né? Porque o que acontece muito é nessa sucessão, sobe a cabeça. E aí acaba aquele herdeiro até assume a sucessão, muitas vezes não tem a capacidade de gestão e nem com a gestão com a família. Então ele acaba quebrando esses três pilares. Porque ele assume lá a gestão, praticamente assim, não faz uma boa gestão, não faz uma gestão em relação à família e acaba até se isolando. Tem muito isso também, né? Perfeitamente. Famílias destruídas, um império construído. Cada vez mais a questão, né, do ser humano precisa estar consciente ao respeito às pessoas, ao respeito à vida em si e a questão da busca da felicidade. Se nós dissociarmos essas coisas, não tem nenhum empreendimento que possa ser próspero. Inclusive, a definição de prosperidade, até muito pouco tempo, eu colocava que era assim, sucesso e felicidade. Agora eu inverti. É felicidade e sucesso. Parece que é a mesma coisa, mas é um ângulo completamente diferente para que a gente possa estar traçando o nosso caminho. Nessa analogia sua, é a felicidade que traz sucesso ou é o sucesso que traz a felicidade? Estamos no mesmo tecido. No mesmo tecido. Olha que legal, gente. No mesmo tecido. Né? É aquela história, né? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. E estamos na mesma rede existencial. Né? Buscar a felicidade, ter sucesso, é próprio para cada um. E é por isso que nas empresas, muitas vezes, o ideal, o propósito, a causa que levou o empreendedor junto com a tua família lá atrás, não dá conta de agora da causa, do propósito de quem está ali na família. Entendi. Cada vez mais a gente precisa estar atento que eu posso muito bem discordar de você, mas eu tenho que te respeitar. Sim, é a base de tudo, né? Eu tenho que te respeitar. Eu posso não querer estar na gestão da empresa, mas eu tenho responsabilidade
com a propriedade. E eu tenho responsabilidade com a família, com as pessoas que estão lá. Sim. Então, muitas vezes, e durante muito tempo se trabalhou muito o desenvolvimento dos sucessores, que é muito claro e justo, que é aquele herdeiro que quer e está empenhado em participar da gestão da propriedade. Já é um grande passo, né, Marco? Pois é. O cara já querer isso aí já é um... Já é fundamental. Se não quiser, não adianta estar aqui. Agora, por outro lado, nós precisamos também cuidar de desenvolver esses herdeiros. E para isso, só com um bom convite. É exatamente de envolver ele nisso, né? Se não tiver um bom convite para que os herdeiros, sabe, possam ter a consciência de onde, sabe, aquele empreendimento afeta não só a vida dele, mas a vida da família dele, a família da comunidade onde que ele está e, logicamente, das empresas. Sim. Por quê? Porque nós temos vivido também coisas muito, sabe, em pedaços, sabe? E nós não ligamos, eu não tenho nenhum problema de ser uma coxa de retalhos, mas precisam estar entrelaçados, precisam estar interligados. Precisa ter uma liga, né? Uma liga. Precisa ter uma liga. E cada vez mais nós estamos vivendo contextos muito distintos. Parece que dentro de casa eu sou de um jeito. Aí na empresa eu sou de outro. Naquele barzinho lá eu sou de outro. Ok, não tem nenhum problema. Personagens são para se ter, né, Marco? Os papéis são os nossos papéis, sim, nos seus diversos contextos. Mas eu preciso, em qualquer contexto que eu esteja, ter os meus princípios. É verdade. Isso aí tem que ser único, né? Então, eu não posso ser honesto dentro de casa. E na rua não. E na rua não. É verdade. Agora, Mário, tem um negócio também que se faz muito, que é o seguinte: o empreendedor que vai numa luta gigante lá para construir o seu império, construir o seu negócio, ele, muitas vezes também, o que ele faz? Ele mantém a família lá como porto seguro. Então ele nem envolve muito a família nos problemas dos negócios, não sei o que tal. E aí é criado os filhos de forma assim, vai estudar. Uhum. Né? E aí é um grande dilema depois, porque na hora que esse empresário quer trazer os filhos para o negócio, os filhos nunca participaram. Eles não entendem, eles já criaram uma sinergia. Eu brinco muito, teve um amigo meu que falou o seguinte... E ao contrário, né? O negócio afastou o pai deles. Exatamente isso. Que modelo é esse? É. Que modelo? Já que o pai estava lá trabalhando enquanto os filhos estavam aqui numa relação carente de quem? Do pai que estava onde? Trabalhando. A propriedade, a empresa, os negócios fez o quê? Separou. Exatamente. Ao invés de fortalecer juntar aquilo lá. Correto. Agora vamos lá. Então uma pergunta já queima-roupa para o Mário. Como é que eu faço, eu empresário, que estou nesse dilema? Eu tenho a minha empresa, que tem um certo sucesso, e eu tenho meu porto seguro, que é minha casa, minha mulher, minha família, enfim, está tudo bem. Eu mantenho lá com qualidade de vida, com luxo, mas eu ainda não pensei nessa sucessão. E eu vou ter que passar por ela, porque ninguém é eterno, né? Então eu vou ter que passar por essa sucessão. É a única certeza que a gente tem. Exatamente. E como é que você me fala, Mário? O que eu tenho que fazer, eu como empresário? Como é que eu começo a colocar a minha família para essa sucessão? Mesmo tardia, tá? Meus filhos já com 18 anos, buscando vestibular, enfim. Como é que eu faço isso? Como é que eu envolvo essa galera nisso? Precisamos estar fazendo o convite. O grande empreendedor, ele precisa estar atento a como que ele vai envolver.
E eu não digo que envolver seria botar o pessoal para trabalhar de sol a sol, obrigar o pessoal a estar na empresa, sabe? Falar de coisas chatas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o convite precisa ser através dele mesmo, através do desenvolvimento dele. Inclusive, a minha tese de doutorado, que eu sou doutorando e acho que vou ficar doutorando eterno. Cara, quando sabe muito, vai só aperfeiçoando, isso é verdade. Está ligado, sabe, no desenvolvimento do sucedido. Por quê? Estar atento ao desenvolvimento dos sucessores parece algo normal, mas e depois da empresa, que foi um ponto que você também tocou há pouco aqui, sabe, eu não quero mais, ou eu quero estar em outra dimensão. Sim. Eu quero participar de uma outra forma. Eu preciso estar atento à minha qualidade de vida agora. Eu que já construí, eu mereço viver outras coisas. Sim. E até há muito pouco tempo, Aldo, era muito normal, sabe, você trabalhar, e quando você falava assim, não, agora eu vou, você ia embora. Morria. Pois é, você não ia usufruía embora, de nada disso, você ia embora. E, por outro lado, né, nós temos uma longevidade agora espetacular. Mas eu tenho trabalhado, inclusive, sucessão com pessoas muito jovens. E os clientes sempre surpreendem a gente, sempre fazem com que a gente possa aprender mais. Então, a gente tinha uma regra de que 65 anos seria um bom plano para você poder estar pensando em outras coisas, em outros horizontes, algum sonho lá de trás que não pôde ser realizado, algum ideal, alguma coisa, e chego eu para um empreendedor que estaria fazendo um plano de sucessão para ele com 40 anos. Eu falei, olha, que legal, nós temos um tempo aí para trabalhar. Ele falou, não, mas a gente não tem muito tempo, não. Eu falei, porque quando é que você pensa em estar nessa dimensão diferenciada, em busca de novos conhecimentos, sabe, de morar em determinados lugares, aproveitar novas culturas, agregar ao negócio de uma maneira suplementar. Aí ele falou assim, daqui a 5 anos. Eu, 45? O cara quer viver, né? Pois é. É legal isso. E olha, meu amigo, e isso está acontecendo. Está acontecendo. Por outro lado, também tenho participado de sucessão com pessoas com 70, 80 anos que se redescobriram. Olha só. Que se redescobriram, que estão vivendo uma outra dimensão, seja, sabe, num âmbito social, seja no âmbito macro, de contribuição, de estar passando sua experiência para outros empreendedores que estão começando e que querem produzir novas coisas. Sim. Porque são pessoas brilhantes, sabe? Conquistaram, fizeram e, portanto, merecem continuar a fazer. Porque a gente precisa rever também essa concepção de trabalho. Sem dúvida. Já se falou muito nesse negócio do trabalho, que o trabalho tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que gostar do que você faz, mas trabalho é chato às vezes. E qual o problema? Nenhum. Agora, a partir do momento que você coloca uma causa maior, um propósito justo, sabe, fazer um bem maior, aí
o trabalho adquire uma energia que, olha, só quando a gente for para lá a gente para de trabalhar, ou não, ou trabalhar muito mais. E nessa linha de sucessão que você falou, que você abordou um negócio muito interessante, que é do propósito, né? Esse convite que que eu vou fazer, o sucedido tem que fazer para os sucessores está exatamente nisso. Qual é a nossa causa? Sim, qual que é o propósito? Qual é o nosso propósito? É aquela historinha do cara, dos dois pedreiros que estavam construindo uma obra. Aí chegou para um e falou assim, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma obra, você não está vendo? Até meio arrogante, né? Chegou para o outro e falou assim, e aí, o que você está fazendo? Eu estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar um negócio para a humanidade. Exatamente. Exatamente isso, é a forma de pôr o propósito. O convite precisa estar vindo com um propósito. Qual é o propósito da nossa empresa? A gente precisa encantar. E tem que ser verdadeiro, né, Márcio? Verdadeiro, lógico. Não dá para ter hipocrisia, não, né? Não é aquela história, por exemplo, eu fumo e falo ao meu filho, não fuma, faz mal. Então não dá para ter essa hipocrisia, né? O negócio é a mesma coisa, né? Exato, exato. É a autenticidade das relações. São aqueles contextos que nós estávamos falando há pouco, que parece que no contexto X eu posso fazer o que eu quiser, como eu quiser, de uma forma incoerente, inconsequente. Sem dúvida. E nesse daqui não, daqui eu tenho que estar assim, não posso isso, O que é aquilo? Os personagens que podem ser diferentes, eles têm que estar interligados, né, Márcio? Eles estão interligados, eles estão interligados. Nós somos o centro. Tudo nosso é centro, Desse centro emergem diversas coisas. Embora em cada uma dessas coisas estou eu. Sim. Estou eu. Você é parte de esse princípio que nós não podemos perder de vista. E isso seja para o ambiente empresarial, isso para o ambiente social, para o ambiente familiar e principalmente o ambiente pessoal. O ambiente interno, né? Pois é, eu não posso abrir mão dos meus princípios. E nós temos princípios que estão sendo esquecidos, que estão sendo pisoteados. Sabe, eu não vou nem falar do princípio de honestidade, de justiça. Eu estou falando disso também. Mas o princípio da fraternidade, da solidariedade, da delicadeza, da sutileza. Ô Mário, e olha só, a maioria dos empreendedores que já estão em idade avançada, né, que tem que fazer essa sucessão, eles criaram assim, com os filhos. Faz o que eu mando. Né? Não faz o que eu faço. Faz o que eu mando. Pronto. Eu pago, eu mando, o dia que você tiver esse dinheiro, você toma conta da sua vida. Enquanto isso, né, muitos são assim. Ainda. Felizmente. Infelizmente. E aí, como é que você auxilia isso? Tanto no seu trabalho como na parte do psicodrama, de toda essa parte que você desenvolve, como é que você auxilia isso? Dos dois lados. Tanto o empresário, o empreendedor que está aqui, quanto o seu sucessor. Né? Porque você tem que fazer essa dobradinha, né? Quanto o pessoal que está na gestão dos negócios. Exatamente. Também. Então quanto, né? Então, são trabalhos que a gente precisa esclarecer, a gente precisa convidar, a gente precisa estar junto, a gente precisa promover o desenvolvimento dessas pessoas de uma forma integrada, cada um do seu jeito, cada um de sua forma. Mas nós precisamos interligar essas coisas a esse propósito, a essa causa maior. Porque aí sim, aí nós vamos poder estar utilizando diversos processos, e você citou o psicodrama, que é a minha linha mestra, né? E com base nessa proposta sociopsicodramática, precisa se desenvolver cada vez mais a espontaneidade, que é a forma adequada de se lidar com a situação nova, com situações velhas e com situações que nós queremos criar. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos
ao nosso papel de protagonista atuante. Sim, De protagonista atuante. E o psicodrama traz isso com uma propriedade, uma força muito grande, seja na atuação nos diversos papéis, como também, né, nessa força que nos faz ser esse ser humano inteiro que somos. E centro, porque para se ter ideia, né, o bebê humano, quando ele nasce, ele não distingue o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Nem a mãe, nem o pai, nem nada. Tudo é ele. Sim, ele é o centro, né? Pois é, ele é o centro e nós somos isso. E nós esquecemos disso, sabe? E Moreno, que é o criador do psicodrama, ele traz assim, de uma forma muito clara, que nós, ao nascermos, nós atingimos o maior grau de espontaneidade que é possível para um ser humano. Olha só. E, portanto, nós temos que cultivar essa espontaneidade que junta que vai se perdendo, né, Mário? E que vai se perdendo e que nós vamos departamentalizando e que nós vamos nos conservando e nós vamos, portanto, perdendo um tanto das alternativas todas, né, que é própria do ser humano. Olha que legal. Própria do ser humano. Gente, então olha só, essa sucessão, ela é uma via de mão dupla, né, Mário? Ela precisa tanto desse lado do empreendedor que precisa passar isso, e aí só não pode ser vítima. A sociedade está muito vítima. Não, pois é. Né? Então, assim, só não pode ser vítima. Porque a pessoa fala, o que pai faz? Nossa, pai faz coisa demais. Tudo pode ser aprendido. Nem um lado, nem outro, né? Nem um lado, nem outro, né? Meus filhos não me entendem, que coisa, que não sei o que lá, essa não querem nada por nada. É. Mas cadê a orientação também, né? Cadê esse empurrão que a gente precisa dar? E existe dois tipos de empurrão, né, Mário? Existe aquele empurrão que o cara cai para frente, né? E existe um empurrão que o cara vai para frente e não cai. Exato. Né? Então, assim, tem que ter esse discernimento, porque querendo ou não, você está tratando com família. A sucessão familiar, ela tem esse viés de amor envolvido, né? De amor, de respeito, que precisa existir em primeiro lugar. É isso, né? E logo em seguida, você tem a aptidão. Sim. É aquilo que você falou, o herdeiro pode não querer ser sucessor, está tudo bem. Né? Só que ele também não vai deixar o patrimônio degringolar, aí é um outro problema. Né? Então, assim, e não adianta você pegar esse cara, não, você vai na marra, filho meu vai ter que trabalhar. Certo. O cara não vai fazer, entendeu? Ele não vai produzir, e é o que a gente vai ser feliz, né? Porque o grande propósito de qualquer trabalho, de qualquer coisa do ser humano, é para ele buscar a sua felicidade. A felicidade é individual, é de cada um, é verdade. Mas essa busca é que nos move. É um processo, né? É um processo. Então, seja a família, sejam as pessoas também que estão ligadas à gestão da família, né? Precisam estar em busca de sonhos, de felicidade, sabe, da causa justa. Essa causa, ela é fundamental para ser o grande fio que vai nos conduzir nesse nosso labirinto. Sem dúvida. Falando em labirinto, falando em fio, não tem como a gente não lembrar do fio de Ariadne, que é o fio do amor. Sim. Que é o que você colocou, sabe? Em todas as coisas, nós precisamos estar colocando o nosso coração, inclusive com coragem, porque coragem, inclusive, vem de core, vem de coração, Lógico, nós precisamos estar juntando a nossa razão com a nossa emoção, para que a gente tenha ações que sejam dignas. Olha que bacana isso. Sejam dignas e que nós possamos nos sentir honrados de ter somado, de ter contribuído. Não tem melhor coisa, né? Esse sentimento é um dos melhores, né? É um dos melhores.
E isso a gente só consegue se nós realmente estivermos atentos aos princípios, à fraternidade, à solidariedade, porque é isso que vai nos conduzir para realmente sermos cidadãos da Terra, desse nosso planeta maravilhoso aqui, tão belo, tão lindo, sabe, que precisamos cuidar. Sem dúvida. Que precisamos cuidar. Mário, olha só, o programa, quando o papo quando é bom, gente, o tempo voa, né? É verdade. A gente está chegando aqui já no final do programa, né? Que bom. Queria já te agradecer e pedir para você deixar suas considerações finais e todo mundo que está vendo fala assim, eu preciso da orientação do Mário, como é que te acha, como é que, entendeu? Já aproveita, já dá essas considerações finais e já passa como é que o pessoal te encontra também. Pois é, nós estamos, enquanto base, né, em Vitória, Espírito Santo, aqui na Pegasus, desenvolvimento e consultoria limitada, e estamos em todos os lugares também. Todas as mídias, só procurar Pegasus Desenvolvimento. Pegasus Desenvolvimento chega lá, né? E em todos os lugares onde a gente possa estar, sabe? Mas levando sempre uma mensagem de otimismo e de prosperidade, para que na harmonia a gente possa crescer muito mais, sabe? Se tem algo que eu gosto de deixar é a questão do aprender. Como que hoje eu aprendi contigo tantas histórias, tantas coisas, né? Então o contato, a relação, ela precisa ter essa troca. Aprender é algo fundamental para o ser humano. Ter essa avidez de aprendiz, aí a gente faz o melhor a cada momento. Fantástico. Muito obrigado, Walter. E a vocês também. Fantástico, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Gente, é com esse camarada de um conhecimento fantástico que a gente vai chegando aqui ao final do programa. E agradecendo a todo mundo que estava aí com a gente na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e todo mundo que nos acompanha nas nossas mídias sociais. E procura lá depois a Pegasus, que o Mário tem muito conhecimento, muita coisa para distribuir, tá? Mário, mais uma vez, muito obrigado. Opa! Tamo junto. Isso aí. E a gente fica por aqui, o programa Papo Coach vai chegando ao fim, e a gente se vê num próximo programa, num vídeo na internet, ou por aí. Um grande abraço, tchau!